Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu vim aqui compartilhar mais um pouco da palavra de Deus com vocês. Estava ali agora lavando meu banheiro e me veio um entendimento à mente. Eu falei, não, quero gravar, porque assim como essas palavras têm me libertado e têm me transformado, têm me feito viver experiências diferentes em Deus, eu creio que o objetivo é que a gente leve essa palavra também a outras pessoas, para que essas pessoas possam experimentar mais de Deus através da palavra. A palavra verdadeiramente ela nos liberta em todas as áreas. Eu quero compartilhar um texto de João, capítulo 15, versículo 9, que diz assim: Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Essa é uma palavra de Jesus, né, para os discípulos e para nós a respeito do amor. Uma coisa que eu tenho percebido, eu creio que todo mundo tem percebido, é que a gente está vivendo no meio de uma geração muito conflituosa, né? Cada um quer ser aceito como é, e não está errado nisso, mas as pessoas estão vivendo muito em conflito. Conflito de todas as espécies a gente tem percebido, e cada vez em graus mais altos e mais fortes, as pessoas têm se machucado e sofrido muito nessa parte. E uma coisa que eu tenho entendido é que, assim como um animal, quando ele está machucado, eu lembro que meu pai tinha cachorro na roça, e quando um animal estava machucado, alguma coisa assim, só meu pai podia pegar aquele animal e cuidar dele, por mais manso que ele fosse. Porque se alguém pegasse aquele animal, por mais manso que ele fosse, o medo que ele estava da gente machucar aquela ferida fazia com que ele mordesse a gente, machucasse a gente. Então, meu pai tinha que pegar ele à força e curar aquela ferida dele, porque se meu pai deixasse, ele morreria daquela ferida, né? E aí eu percebo a maioria das pessoas dessa mesma forma. O Senhor me fez entender isso da mesma forma. São pessoas que foram feridas na infância, na adolescência, estão sendo feridas ainda, e por causa das suas feridas, elas não conseguem se relacionar com outras pessoas. Porque é uma coisa que Deus usa muito para tratar as nossas feridas, para tratar o ser humano, é o relacionamento com o outro. E um provérbio que eu sempre trago aqui é aquele que fala: como o ferro afia, assim o homem é o seu companheiro. E Deus criou as relações humanas para isso, para nos curarmos, para nos tratarmos, para tirar de nós as coisas que não agradam Ele, coisas que estão nos machucando, que nos levará à morte se a gente deixar. E aí a gente vê uma ideia de amor sendo pregada, que é um amor sentimento. É um amor que o Senhor me ama, mas Ele me deixa continuar vivendo na mesma vida de pecado. Porque o pecado nada mais é que um machucado que o diabo faz na nossa vida, que nós às vezes vamos e fazemos na nossa vida, nós mesmo, né, acabamos nos ferindo através do pecado, e o Senhor, ele quer nos curar, ele quer nos libertar. Foi para isso que ele morreu na cruz. E essa pregação dessa ideia de amor é que você não precisa sair do seu pecado. É que você pode permanecer no pecado e servir a Deus, e Deus continua te amando. E o fato é que Deus continua te amando, mesmo você no pecado. Tanto é que ele fala, a prova que Deus nos ama é que ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Porém, se a gente analisar, e me vem uma analogia à mente, sobre, por exemplo, se eu olhar o meu filho e se eu ver ele num emaranhado de arame farpado, eu não vou chegar para ele e falar assim: filho, eu te amo mesmo aí nessa situação que você tá. Pode continuar que eu continuo te amando. Eu, como pai, eu não posso fazer isso, porque eu sei que ele está se machucando, e eu sei que se eu deixar ele naquela situação, isso vai levar ele à morte. Então, como que eu, pai, que amo meu filho, vou deixar ele permanecer naquela situação? Eu vou precisar tirar ele daquela situação. E dependendo da situação que a gente tá, esse tirar, assim como tratar um animal, eu criei essa analogia, me veio à mente essa analogia, porque foi algo que eu vivi, acaba machucando o animal um pouco para curar aquela ferida, para botar remédio, para tirar o pus que tá ali, né, a secreção que tá ali, acaba machucando. Assim também é na nossa vida com o Senhor. Ele não quer nos deixar ali com aquela ferida, com aquele machucado, no meio daquele emaranhado, porque senão a gente vai continuar se machucando e nós vamos morrer. Como que um pai que me ama vai me deixar morrer nessa situação? E ele veio para nos resgatar.
quando ele diz que ele nos amou de tal maneira, essa tal maneira é de uma maneira tão grande, tão poderosa, que ele entregou-se à morte para me resgatar do pecado, para me dar uma nova vida, uma nova possibilidade de vida. Então não faz sentido eu crer que Jesus morreu na cruz para me libertar do pecado e eu permanecer no pecado. Paulo fala isso. Então a graça servirá de condicionante de algo para eu continuar no pecado? De forma nenhuma. Tem uma criança batendo ali na janela. De forma nenhuma. Se eu fui liberto por Cristo, eu não vou querer continuar, porque eu sei que isso vai me matar. E o Senhor Jesus, ele fala uma coisa, ele fala assim, eu sou a porta das ovelhas. E ele diz assim, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Por que essa pessoa sairá? A porta, ela serve de um mecanismo, de uma ferramenta para você entrar e sair. Para que Jesus ele ia ser a porta para a gente de saída do pecado? Para a gente continuar no pecado. É isso que a gente não entende. E à medida que a gente continua nas mesmas práticas dos desejos do nosso coração, satisfazendo esses desejos, a gente vai se machucando mais e mais, machucando as outras pessoas, porque a gente acha que, né, essa ideia de liberdade, de que eu permaneço nesse pecado, eu permaneço nessas mesmas práticas, e isso que vai me fazer feliz, não faz, entendeu? E o Senhor, ele sabe disso. Por isso que ele fala, permaneçam no meu amor. E eu creio que eu não experimentei nada tão libertador na minha vida quanto começar a conhecer esse amor de Cristo. Eu comecei a ler as cartas de Paulo e ver como que Paulo falava do quanto ele amava as igrejas. E eu comecei a pensar, que amor é esse, né? Eu não conheço esse amor de amar uma pessoa que não é da minha família dessa forma. Aquilo não fazia muito sentido para mim. E aí eu comecei a buscar conhecer esse amor. E à medida que eu fui conhecendo esse amor, à medida que eu tô conhecendo, eu creio que eu conheço, assim, uma fagulha da luz desse amor, você percebe o quanto você é livre, o quanto você é livre de verdade. Livre no sentido de uma pessoa vem e te ofende, e você olha aquela pessoa e olha ela com paixão. Você fala assim, não, ela tá fazendo isso porque ela ainda não amadureceu nessa área, ela tá fazendo isso porque ela ainda tá presa pelo pecado, ela ainda tá presa nessa área, ela ainda não entendeu ainda, porque a Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando. A salvação, Paulo fala assim, vai desenvolvendo a sua salvação. Você vai amadurecendo, entendendo, sendo liberto, sendo tratado, até ser dia perfeito, que vai ser o dia da volta de Cristo. Se a gente não se permite ser tratado uns com os outros, nessa relação de eu entender quando um me machuca, eu olhar para aquela pessoa que está agindo daquela forma com compaixão, e eu orar por ela e ajudar ela na medida que ela me permite, imagina na analogia do animal, né? À medida que ele permite que eu segure ele e cuide das suas feridas. Então a gente precisa ter esse discernimento espiritual também. Porque se eu tenho discernimento espiritual e algo está me machucando, uma relação ou alguma coisa, e eu não estou falando de relações abusivas, gente, eu estou falando de relações normais, porque as pessoas estão vivendo um nível de sensibilidade que qualquer palavra, assim, às vezes é uma palavra que para libertar aquela pessoa, ela pega aquilo como ofensa e se fecha naquela ferida e continua ferida. Então, para gente que entende a fé, a gente entender o que o Senhor está querendo me tratar a respeito disso, sabe? E o Senhor já me tratou coisas assim que eu não imaginava que fosse possível ser tratada através de relacionamento. Então, eu tô falando de algo que eu experimentei e como é maravilhoso ser liberto pelo amor de Cristo. O amor, ele não é um sentimento, o amor, ele é uma pessoa, ele é poder e ele é vida, e é vida para nos libertar. Cristo morreu na cruz para nos fazer livres. Ele levou o cativo, o cativeiro, e falou, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai poder entrar e sair. Você vai ser livre de verdade. Esse é o objetivo da cruz. É libertação. É livramento. É pagamento da dívida para sermos livres. E Paulo fala muito sobre isso. Basta a gente estudar as cartas de Paulo para a gente entender isso. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. O Senhor tem me dado entendimento sobre a palavra
e eu tenho sentido assim, eu sei que o Senhor quer que eu compartilhe. Às vezes eu não tenho melhor, né, aparelhagem para poder gravar para vocês. Eu creio que o Senhor vai estar movendo isso para a gente melhorar, mas eu creio que Deus faz tudo. É igual eu estava vendo hoje uma pregação sobre o azeite da viúva. Enquanto ela não virava em outras vasilhas, o azeite não multiplicava. Então, assim, à medida que a gente vai entregando, o Senhor vai movendo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então, que o Senhor venha falar o seu coração, que essa palavra possa ser libertadora para você, que você possa buscar conhecer verdadeiramente o amor de Cristo que está nas Escrituras. Não essa ideia de amor sentimento, mas o amor pelas Escrituras, o amor que nos amou de tal maneira que entregou a própria vida para que vivêssemos verdadeiramente em liberdade, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe.